A crise de identidade após o diagnóstico tardio na condição autista. Veja só que coisa interessante. Eu estou falando de uma situação que tem um paradoxo. Por quê? Antes do diagnóstico, as pessoas na condição autista, sem saberem do seu diagnóstico, elas já vivem um conflito de identidade. Elas passam uma vida inteira fazendo perguntas, buscando razões, tentando compreender o porquê de determinados comportamentos. Interessante disso é que muitas dessas perguntas, elas atravessam anos sem respostas. Por que eu não conseguia entrar nos grupos? Por que quando eu estava na companhia de pessoas, eu não me sentia parte? Por que quantas vezes eu cheguei em casa numa exaustão profunda e eu não queria mostrar para ninguém e eu fui para o chuveiro chorar? Por que eu escutava a tomada tendo um barulho que ninguém mais escutava? Por que eu não sentia a necessidade de comemorar datas festivas e assim por diante? Então, esse conflito, ele sempre esteve presente. A partir do momento do diagnóstico, emerge inicialmente um segundo conflito. Por quê? As pessoas de diagnóstico tardio, por incrível que possa parecer, elas são pessoas de um sucesso absoluto. Elas enfrentam todas essas questões e muitas outras que eu não narrei aqui, e elas vão se ajustando, elas vão se adaptando, e elas têm dentro de si dois polos. Uma certeza absoluta que elas conseguiram enfrentar e, ao mesmo tempo, uma certeza absoluta de fracasso por não conseguirem expressar determinadas coisas. E o diagnóstico é como se passasse uma borracha sobre muitas coisas, algumas certezas, muitas dúvidas, e o indivíduo ele começa a se questionar: e agora? A partir daí, a partir não do diagnóstico, a partir do processo de avaliação, a pessoa começa a voltar no seu passado, a voltar na sua história e a reinterpretar. Ela começa a perceber que muitas vezes ela tinha uma irritação porque ela era contrariada, porque as coisas tinham que acontecer dentro do padrão dela. Que ela tinha uma exaustão profunda e inexplicável quando ela estava cercada de muitas pessoas. Ela começa a perceber que ela não se mantinha no trabalho ou nos seus estudos por incompetência, mas porque ela não aguentava aquela sobrecarga sobre aquilo. E essa reinterpretação do passado, ela começa a preencher respostas que até então estavam em branco. Ela começa a dar certeza sobre dúvidas que pairavam. E essa reinterpretação, ela começa a ser aplicada sobre a autoimagem. Quem eu sou? Será que o que eu fiz realmente foi meu? Ou eu fiz para estar ajustado? E uma grande pergunta: eu não fui uma farsa? Gente, essa pergunta ela é pertinente em pessoas no pós-diagnóstico da condição tardia. E até a pessoa conseguir ter a consciência de que não, ela não foi uma farsa. Ela foi tudo aquilo de melhor que ela poderia ter sido para conseguir estar ajustada. Ela desenvolveu métodos, sem saber da sua condição,
para conseguir sobreviver à sobrecarga e às crises. Um terceiro item do conflito de identidade do pós-diagnóstico é o estigma social, que também começa no processo de avaliação. Quantos, inúmeros, uma estatística gigante de pessoas que buscam profissionais e são desqualificados por esses profissionais. Pessoas que comentam com pessoas da família e que são desqualificados pelas pessoas da família. Pessoas que depois do diagnóstico reconhecem que um desregulador profundo é estar em filas e se questionam se vão colocar o seu colar de girassol e pegar uma fila prioritária ou não. O que as pessoas vão falar? Como eu vou ser tratado? Eu vou continuar tendo algum tipo de valor ou eu vou perder esse valor? E isso tudo começa a gerar conflitos internos muito grandes. E o indivíduo, então, diagnosticado, ele passa a buscar uma nova adequação a esse mundo, sendo percebido de maneira equivocada pelas pessoas como alguém que, após o diagnóstico, ficou mais autista, sendo criticado em virtude do seu diagnóstico. E olha só que paradoxo. Antes do diagnóstico era criticado pelas características que tinha, e a partir de agora passou a ser criticado por saber que está na condição autista. E essa readequação passa a ter uma construção de uma nova pessoa. O que me dá gatilhos, o que me gera sobrecarga, como são as minhas crises, como eu passo a evitar e, fundamentalmente, a pessoa com essa consciência e com tudo isso que eu acabei de falar, ela começa a aprender a ser autista. E ela para de mascarar. E é quando ela sai do conflito. Vamos conversar sobre isso? Você passou por esse conflito? Como foi? O que foi difícil? Vamos construir esse ensinamento para ajudar muitas pessoas? Um grande abraço.